Mostra que você é galo doido de verdade, curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. No coração pulsante de Belo Horizonte, onde o eco do "eu acredito" ainda ressoa forte nas arquibancadas do Mineirão, um terremoto financeiro pode estar prestes a abalar as estruturas do Atlético Mineiro. Uma notícia que, se confirmada, promete redefinir o futuro do Galo e acender a chama da esperança, ou da apreensão, em sua apaixonada torcida. O sheik árabe por trás do mega investimento no Al Nassr, da Arábia Saudita, teria formalizado uma proposta irrecusável pela Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Clube Mineiro. A informação, que circula nos bastidores com a velocidade de um raio, deixou o mundo do futebol em polvorosa. Imagine a injeção de capital que um movimento desse porte representaria para o Atlético Mineiro, um clube que, apesar de suas glórias recentes, ainda lida com desafios financeiros significativos. A chegada de um investidor com o poderio econômico do proprietário do Al Nassr não é apenas uma transação, é uma promessa de revolução. Para os atleticanos, o cenário se desenha com uma mistura de euforia e cautela. A possibilidade de ver o clube com recursos ilimitados para contratações de peso, modernização de infraestrutura e quitação de dívidas é um sonho dourado. Contudo, a experiência recente de outros clubes brasileiros com a SAF gera um certo receio sobre a perda da identidade e a interferência externa nas decisões cruciais. O Atlético Mineiro, sob o comando de Cuca, busca se reencontrar no Campeonato Brasileiro de 2025. Após um início de temporada com oscilações, o time ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com 14 pontos em 12 jogos, um desempenho que não satisfaz a exigente massa alvinegra. A chegada de um aporte financeiro de tal magnitude poderia dar ao treinador e à diretoria o fôlego necessário para reforçar o elenco e mirar posições mais altas. A especulação em torno do nome do sheik e dos valores envolvidos é intensa. Embora detalhes oficiais ainda não tenham sido divulgados, comenta-se nos corredores do futebol que a proposta seria astronômica, refletindo o interesse em ter uma fatia considerável de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. A negociação, se realmente estiver em andamento, deve envolver cifras que fariam tremer as estruturas do mercado da bola. A incursão de investidores árabes no futebol mundial não é novidade. Clubes europeus já sentiram o impacto dessa força econômica, transformando-se em potências globais. Agora, a América do Sul parece estar no radar desses bilionários, e o Atlético Mineiro, com sua torcida apaixonada e sua rica história, surge como um alvo estratégico. Essa potencial aquisição não afetaria apenas a realidade financeira do Galo. Ela se estenderia ao planejamento esportivo, com a possibilidade de contratações de jogadores de renome internacional, o que, sem dúvida, elevaria o patamar técnico do Campeonato Brasileiro como um todo. A competitividade ganharia um novo fôlego com a injeção de talentos de alto nível. A torcida atleticana, conhecida por seu fervor e dedicação, certamente estará atenta a cada desdobramento. A memória recente de conquistas importantes, como a Libertadores de 2013 e o Brasileirão de 2021, alimenta a esperança de que o clube continue trilhando o caminho da glória, agora com o apoio de um gigante financeiro. A diretoria do Atlético Mineiro, por sua vez, deve analisar a proposta com lupa, ponderando os prós e os contras de uma mudança tão drástica. A responsabilidade de tomar uma decisão que impactará gerações de atleticanos é imensa, e o sigilo em torno das negociações é compreensível. A chegada de um novo dono para a SAF do Galo poderia significar também uma nova filosofia de gestão, com foco em resultados a curto e longo prazo. O Al Nassr, clube do sheik em questão, é um exemplo de como um investimento pesado pode impulsionar um time a outro patamar, atraindo grandes nomes do futebol mundial. Este é um momento crucial na história do Atlético Mineiro. A possibilidade de ter um sheik árabe como proprietário da SAF do Galo é um divisor de águas, capaz de redefinir não apenas o presente, mas todo o futuro do clube. As próximas semanas prometem ser de intensa especulação e expectativa para os torcedores. A notícia, ainda que não confirmada oficialmente, já agita o cenário esportivo brasileiro, levantando debate sobre o impacto da globalização do futebol e o papel dos grandes investidores no esporte. O Atlético Mineiro pode estar prestes a entrar em uma nova era. Será que o Galo, que já é forte e vingador, se tornará ainda mais poderoso com o apoio financeiro de um dos homens mais ricos do mundo?
A resposta a essa pergunta será determinante para os próximos capítulos da rica história do Clube Atlético Mineiro. Os ventos do deserto parecem soprar em direção a Belo Horizonte, trazendo consigo não apenas areia, mas uma montanha de dinheiro. A notícia de que o sheik por trás do Al-Nassr teria formalizado uma proposta pela SAF do Atlético Mineiro é o tipo de informação que muda o jogo, que reescreve o roteiro de um clube e de seu futuro. É o prenúncio de uma nova era, que pode ser de bonança financeira sem precedentes ou de profundas transformações em sua identidade. O Atlético Mineiro, um gigante do futebol brasileiro, com sua paixão e história de superação, pode estar à beira de uma transação que o catapultaria para um patamar de investimento raramente visto no Brasil. A proposta, ainda envolta em sigilo e especulações, coloca o Galo no centro das atenções do futebol mundial, mostrando que o interesse de investidores bilionários não se restringe mais aos grandes centros europeus. É inegável que a injeção de recursos financeiros seria um alívio para o clube mineiro. O Atlético Mineiro, apesar de ter conquistado títulos importantes recentemente, como o Campeonato Brasileiro de 2021 e a Copa do Brasil do mesmo ano, ainda carrega um passivo considerável. A chegada de um investidor com o poder do sheik do Al-Nassr seria um divisor de águas na gestão das dívidas e na capacidade de investimento do clube. A temporada de 2025 tem sido de altos e baixos para o Galo no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time ocupa a 7ª posição na tabela, com 20 pontos em 12 jogos, buscando uma maior regularidade para alcançar as primeiras colocações. Com Cuca no comando técnico, a expectativa é de que o time, mesmo com as limitações financeiras existentes, possa brigar por voos mais altos. A presença de um investidor estrangeiro de tamanha magnitude traria consigo a possibilidade de um salto de qualidade no elenco. Nomes de peso do futebol internacional, que hoje parecem distantes da realidade brasileira, poderiam se tornar alvos concretos. A força do elenco atleticano seria potencializada, e o Campeonato Brasileiro ganharia ainda mais brilho com a chegada de grandes astros. Contudo, a história recente de clubes brasileiros que se tornaram SAFs levanta um ponto de interrogação na mente dos torcedores. A paixão e a identidade, tão características do Atlético Mineiro, seriam preservadas? A cultura do clube seria respeitada por um novo proprietário com uma visão de negócios globalizada? Essas são perguntas que pairam no ar e que só o tempo poderá responder. A negociação, caso se concretize, representaria um marco não apenas para o Atlético Mineiro, mas para todo o futebol sul-americano. A atração de capital estrangeiro em larga escala poderia redefinir o cenário competitivo, elevando o patamar de investimento e a visibilidade dos clubes do continente. Os próximos dias e semanas serão de muita expectativa para a torcida do Atlético Mineiro. A cada rumor, a cada nota veiculada, a ansiedade só aumenta. A possibilidade de ver seu clube do coração com um poderio financeiro ilimitado é um sonho, mas também um salto no desconhecido. A diretoria do Atlético Mineiro, liderada por Sérgio Coelho, tem em suas mãos uma decisão de proporções históricas. A responsabilidade de analisar a proposta, negociar os termos e decidir o futuro do clube é imensa. A transparência no processo, na medida do possível, será crucial para manter a torcida informada e engajada. A influência de investidores árabes no futebol mundial é uma realidade inegável. O Al-Nassr, que já conta com grandes nomes do futebol internacional, é um exemplo do que o investimento massivo pode fazer por um clube. A experiência e o know-how de gestão de um grupo com esse perfil podem trazer uma nova perspectiva para o Atlético Mineiro. Independentemente do desfecho das negociações, o fato de o Atlético Mineiro estar no radar de um investidor de tal porte já é um reconhecimento da força e da relevância do clube no cenário global. É um sinal de que a marca Galo transcende fronteiras e atrai olhares de todos os cantos do mundo. A notícia, que ainda carece de confirmação oficial, já é o assunto mais comentado nos círculos esportivos. O burburinho é enorme, e a especulação sobre os valores e os termos da proposta ganha força a cada hora. O Atlético Mineiro está no centro de um furacão financeiro que pode mudar sua história para sempre. Será que o sheik do Al-Nassr conseguirá seduzir o Galo com sua proposta? A resposta a essa pergunta terá um impacto profundo no futuro do futebol brasileiro e na trajetória do Atlético Mineiro. O que está em jogo não é apenas dinheiro, mas o destino de um dos clubes mais apaixonados do Brasil. Pausa rápida.
Comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. A poeira ainda não baixou em Belo Horizonte, mas a brisa que sopra agora no horizonte do Atlético Mineiro tem um inconfundível cheiro de mudança, de cifras exorbitantes e de um futuro que pode ser completamente reescrito. A notícia da proposta do Sheik Árabe, proprietário do Al Nassr, pela SAF do Galo, mesmo sem confirmação oficial, já é o tremor que abala as fundações do futebol brasileiro. Não é apenas uma transação, é um potencial divisor de águas que pode colocar o clube mineiro em uma órbita financeira e esportiva jamais imaginada. Para o apaixonado atleticano, a sensação é de uma montanha-russa de emoções. A visão de um Galo sem dívidas, com recursos ilimitados para montar elencos estelares e competir no mais alto nível, é um sonho que parece finalmente ao alcance. Imagine os grandes nomes do futebol mundial vestindo a camisa alvinegra, o Mineirão pulsando ainda mais forte, e a certeza de que o clube poderá rivalizar com as maiores potências do esporte. É a promessa de um futuro onde a ambição não teria limites. Contudo, a história do futebol, especialmente a do brasileiro, é repleta de reviravoltas e lições. A chegada de um investidor estrangeiro de tamanha envergadura, com todo o seu poder e suas expectativas, também levanta questionamentos cruciais. A identidade do Atlético Mineiro, forjada em décadas de luta, de eu acredito, e de uma conexão visceral com sua torcida, será preservada? Os novos rumos administrativos e a filosofia globalizada de um império financeiro se alinharão com a alma do Galo? A diretoria atleticana, liderada por Sérgio Coelho, está diante de uma das decisões mais estratégicas e impactantes da história do clube. A responsabilidade é colossal, pois o que está em jogo não são apenas números, mas o destino de um patrimônio que transcende gerações. Cada cláusula, cada valor, cada condição da proposta deve ser analisada com a máxima cautela e visão de futuro, pensando no legado que será construído. Enquanto isso, em campo, o time de Cuca segue sua jornada no Campeonato Brasileiro de 2025. Ocupando a 7ª posição, com 20 pontos em 12 jogos, o Galo busca a consistência que o levará ao topo da tabela. A turbulência externa, embora não deva interferir diretamente no desempenho dos atletas, certamente adiciona uma camada de expectativa e curiosidade sobre o futuro do elenco e da comissão técnica. A negociação, se confirmada, abrirá um precedente significativo para o futebol sul-americano. A atração de capital árabe, que já transformou gigantes europeus, pode impulsionar uma nova onda de investimentos e profissionalização no continente. O Atlético Mineiro, com sua rica história e sua apaixonada massa, seria um dos pioneiros nesse novo capítulo, redefinindo o patamar de competitividade e visibilidade para os clubes brasileiros. Este momento é de profunda reflexão e de intensa expectativa para todos que amam o Clube Atlético Mineiro. O que está por vir pode ser a consolidação de um poderio financeiro sem precedentes, ou um desafio complexo de adaptação a uma nova realidade. O fato é que o Galo está no epicentro de uma revolução que pode mudar para sempre a face do futebol mineiro e brasileiro. As próximas semanas prometem ser decisivas e, certamente, históricas. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.